Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula eu vou te ensinar a criar planos de fundo no PowerPoint para que você possa utilizá-los dentro do Power BI, como este que está aqui na sua frente. Então vamos lá, eu vou pegar aqui um arquivo do PowerPoint em branco e o nosso objetivo é, a partir de uma determinada inspiração, gerar um plano de fundo. E onde você pode encontrar essas inspirações? Um dos sites que eu acho mais interessante é este aqui, Dribbble. Você vai entrar nesse site e vai pesquisar por dashboards. Você verá vários tipos de dashboards que você pode se inspirar. Eu vou te dar um exemplo aqui, utilizando uma inspiração, que é este projeto, e vou criar o plano de fundo para ele. Mas você poderia se inspirar em qualquer outro dashboard. Sabendo as técnicas corretas, você tem a tendência de conseguir executar. Então vamos lá, como que eu vou gerar esse plano de fundo aqui no meu PowerPoint para que depois eu possa utilizá-la no Power BI? Primeiro de tudo, eu vou dar um print na minha inspiração e vou trazer aqui para dentro do Power BI. Então vou clicar aqui em Inserir Instantâneo e vou fazer um recorte de tela do meu próprio projeto. Então este dashboard que está aqui, eu quero criar um plano de fundo similar a ele dentro do PowerPoint para que você possa entender este processo. Vou posicioná-lo aqui em cima para a gente ter como referência e agora nós vamos começar a criação. Observe que este dashboard de referência tem como plano de fundo uma imagem, uma forma que está aqui num azul escuro. Então a primeira coisa que eu vou fazer será inserir uma forma, vou colocar aqui uma forma quadradinha e vou desenhá-la em todo o campo do meu PowerPoint. Cliquei sobre a forma, vou retirar o contorno. Beleza. Essa forma tem uma cor. Aqui está num tom de azul e aqui está em outro. Como que é igual a esse tom de azul? Vou clicar sobre a forma que eu acabei de inserir. Em preenchimento da forma, clico em conta-gotas e seleciono o local de onde ele vai pincelar aquela cor. Prontinho. Agora ele deixou este fundo, essa forma inicial, com a tonalidade azul que eu quero. Agora eu vou inserir uma outra forma. E você verá que a situação aqui é gerar as formas e posicioná-las nos locais adequados de acordo com o que eu preciso em cada dashboard que eu for criar. Então agora eu vou inserir uma nova forma e agora será uma forma do tipo retângulo com cantos arredondados. Essa forma eu vou desenhá-la aqui dentro da minha estrutura principal. Veja que ela vem com uma curvatura muito grande. Clicando nessa bolinha amarela, eu consigo diminuir a curvatura para que ela fique ali apenas com um leve arredondamento. Ok, vou ajustar um pouquinho a largura. Bacana, é dessa forma aqui que eu quero. E o ajuste ele vai acontecendo o tempo inteiro, tá? Até que você chegue em um layout que você deseja. Quero que esta cor azul seja igual a esta cor que está aqui. É um branco meio acinzentado. Então, vou clicar sobre a forma que eu quero indicar uma determinada cor, vem preenchimento da forma, conta-gotas e clico na tonalidade que eu quero buscar. Existem várias outras ferramentas para buscar tonalidades de cores. Aqui estou utilizando o PowerPoint como uma ferramenta aí muito comum para a maioria das pessoas. Legal! Agora eu vou começar a criar os espaços que vão receber os meus gráficos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços que vão receber os meus gráficos. Cliquei sobre o primeiro, Inserir. Vou clicar aqui em Formas e vou também fazer um retângulo com cantos arredondados, que está aqui mais ou menos com este tamanho. Vou diminuir a curvatura. Também vou colocar contorno sem contorno. E a cor que eu quero utilizar, eu vou também pincelar. Clicando em preenchimento da forma, conta-gotas, e vou pegar esse tom de azul. Só que perceba que no meu gabarito, eu tenho uma espécie de degradê. Eu tenho um azul que vai ficando mais escuro. E a gente também consegue fazer isso aqui dentro do PowerPoint com tranquilidade. Cliquei sobre a forma, venho em formato de forma, preenchimento, eu tenho ali gradiente. E vou indicar este aqui, que vai ficando mais escuro à medida que vai ficando mais à direita. E agora eu vou inserir esse círculo que está aqui no centro dessa forma principal que eu criei. Para isso, clico em Inserir, Formas, e eu tenho aqui esse círculo.
Para fazer o desenho dele e não perder a dimensão correta, segure o Shift e faça a expansão da figura. Sem eu segurar o Shift, olha o que pode acontecer. Cliquei em Inserir, Formas novamente, selecionei a figura. Na hora que eu não seguro o Shift, ele pode ficar aqui completamente desconfigurado em relação ao que é o círculo. Segurando o Shift na hora de clicar aqui em Formas, eu consigo expandir mantendo a proporção adequada. E aí vou posicioná-lo aqui ao centro. Ok, quero que ela fique com um preenchimento branco e o contorno eu quero aqui um azul. Esse azul está ali meio brilhante. Essa opção está aqui em efeito de forma, brilho, e eu vou indicar aqui um tom de azul. Ok, criei ali uma estrutura para poder, neste caso, por exemplo, utilizar uma imagem de referência, uma imagem de destaque. Legal, agora vamos criar os outros elementos. Clico em Inserir e sempre vem as opções de formas. Estou sempre utilizando o retângulo com cantos arredondados. Perceba, isso aqui é um exemplo. Nós temos, por exemplo, dentro da nossa estrutura do nosso curso completo, uma série de templates de dashboards prontos para utilização, que você pode manipular aí de acordo com a sua necessidade. E a criação desse processo vai melhorar muito a apresentação dos seus projetos. Essa forma aqui embaixo, ela também vai diminuir um pouco a curvatura. O preenchimento dela agora será branco, só que ela tem um contorno azul. Então, vou definir aqui o contorno, este tom de azul. Ok, então esta forma está aqui dessa maneira. Quero colocar um efeito de brilho, ou melhor, neste caso aqui, não é nenhum efeito de brilho. Quero colocar essa borda um pouquinho mais grossa. Clico sobre ela, vem contorno da forma, espessura, e vou indicar aqui, por exemplo, essa opção 2/1/4. Ok, trouxe aqui mais uma possibilidade. Faltam duas, que são aqui mais simples. Como que a gente vai fazer? Vou clicar em Inserir, Formas novamente, vou desenhar a minha forma no local adequado, reduzo a curvatura de acordo com o que eu entendo que vai ficar melhor visualmente, o preenchimento será branco e aqui eu coloquei sem contorno. Perceba que dessa forma dá pouco destaque, dá pouco contraste. Então o que eu inseri nessas minhas figuras, nessas minhas formas? Uma sombra. Clicando sobre a forma, eu posso vir em Formato e eu tenho Efeito e eu consigo inserir uma sombra para que ela fique ali mais em evidência. E aí você pode optar por colocar algumas dessas formas com sombra e outras não, ou todas com sombra, vai de acordo com a sua necessidade. Quero colocar de baixo aqui também com sombra? Efeito, sombra, indiquei. Quero colocar de cima com sombra? Venho novamente em Efeito, sombra, indico a posição. Ok? Vai da sua necessidade de acordo com aquilo que você quer evidenciar. Inclusive, você consegue personalizar o quanto essa sombra está enfatizada ou não, a posição da sombra, são vários detalhes possíveis. Para gerar a estrutura de baixo, Ctrl C, Ctrl V, eu simplesmente vou diminuir o tamanho dessa forma. Então perceba que eu já consegui gerar a estrutura que estava aqui em cima basicamente. Está faltando é o que aqui? Liberar um espaço para colocar o título, e eu tenho alguns elementos visuais, e aí é simplesmente ajustes. Vou selecionar essas duas formas inferiores, com a setinha do meu teclado eu vou descer. O mesmo eu vou fazer para as formas que eu criei acima, para poder liberar um espaço. Ok. E aí você pode diminuir, ajustar o tamanho de acordo com aquilo que for necessário. Importante você se preocupar sempre com o alinhamento das imagens, o alinhamento das formas, para que você tenha uma melhor visualização, a apresentação das suas informações. O que está faltando aqui neste nosso exemplo? Eu vou clicar em Inserir, vou gerar uma caixa de texto, e essa caixa de texto eu vou inserir o título desse dashboard. Por exemplo, Análise de Produtos. Ok, eu quero destacar produtos de negrito, e eu quero que essa caixa de texto tenha como uma fonte Segoy UI, que é uma fonte que eu gosto, e vou aumentar aqui para o tamanho 24. Ok, trouxe aqui essa situação. E agora vamos inserir algumas imagens que eu deixei de referência. Essas imagens eu já baixei do meu computador, mas eu baixei da onde?
Eu coloquei até alguns bons sites de referência para você quando estiver aí montando o design de um dashboard. Tem aqui 2 sites interessantes para ícones, 2 sites interessantes para definição de paletas de cores e outros 2 para testar e já pré-visualizar como ficaria a sua paleta de cores, 2 sites também para inspirações de dashboards, 2 sites para encurtar links ou mesmo gerar QR Codes e também as minhas redes sociais para você aprender mais sobre Power BI e outras ferramentas relacionadas aí ao mercado de trabalho. Dá um print nessa tela, mas eu também vou deixar como referência no material desta aula, ok? Mas agora vamos buscar essas imagens que aqui no meu caso eu até peguei foi do site Flat Icon, mas para adiantar aqui o vídeo eu já deixei elas baixadas. De toda forma, como que você faria no site Flat Icon? Você vai acessar o site, normalmente, vai pesquisar por um tema, por exemplo, análise, e vai filtrar ali ícones que você ache interessante, ok? Então é importante que você explore os sites para conseguir aí obter melhores imagens, melhores ícones. No meu caso, como eu já disse, eu já deixei essas imagens baixadas, já estão no meu computador. Para inseri-las dentro do meu projeto, clico em inserir, imagem que está no meu dispositivo. Vou selecionar as 3 de uma vez, é o ícone de filtro, o ícone aqui de uns bonequinhos com uma análise e o ícone da minha empresa. Clicando em inserir, eles já aparecem aqui para mim. E agora é posicionar nos locais adequados. Vou colocar primeiro o ícone desses bonequinhos aqui à esquerda. Vou aumentar um pouquinho o meu título, só que vou diminuir a fonte para ele não ultrapassar a estrutura desta primeira imagem. A logo da minha empresa vai ficar aqui no canto direito. E esse ícone de filtro, que lá no meu projeto vai servir para eu inserir uma segmentação de dados para poder filtrar os dados, ele vai ficar aqui à esquerda mesmo. Legal! Temos aqui a estrutura criada para este dashboard. Eu posso até apagar a minha referência, já consegui replicar o que eu gostaria. Uma outra coisa final que eu gosto de fazer é o seguinte: eu gosto de ter sempre as referências das cores que eu utilizei no meu projeto. E aí eu tenho um azul escuro, um azul claro, um branco acinzentado e o branco puro. Para gerar essas referências, eu gosto de fazer da seguinte forma. Vou inserir 4 formas aqui do lado esquerdo, copiar e colar. Ok. Essas formas, selecionei todas elas. Eu não quero que elas tenham contorno, então vou marcar aqui sem contorno. Para poder pegar o código de uma cor para que eu possa reaproveitá-lo, é bastante simples. No próprio PowerPoint você consegue fazer. Vou clicar sobre a primeira forma. Na sequência, clico em preenchimento da forma, conta-gotas e vou selecionar aqui o tom de azul. Volto em preenchimento da forma e vou em mais códigos de cores. Neste momento, eu observo que essa cor possui um código hexadecimal. Então, eu vou copiar esse código, Ctrl C, e vou colar aqui como referência. Desta maneira, sempre que eu quiser reaproveitar essa cor azul, basta indicar que ela tem este código, que eu acabei de copiar. Faço o mesmo para as demais cores. Preenchimento, conta-gotas, vou pincelar aqui o azul, volto em preenchimento, mais cores, copio o código. Colo esse código como referência. Faço o mesmo aqui para esse cinza, meio branco. Pego também o código dessa cor, copiei, colo ele na minha forma, só que aqui o branco no branco não está dando para enxergar. Vou colocar aqui a fonte preta e agora o branco puro, que na verdade eu posso até indicar aqui manualmente, que é esse. Volto em mais cores de preenchimento e o branco puro, que é ali o FFFF, colo também o código. Desta maneira eu já tenho a referência de códigos de cores que eu posso levar agora para dentro do meu dashboard. Plano de fundo criado, como que eu levo isso para dentro do Power BI? Primeiro eu vou salvar esse plano de fundo como uma imagem. Arquivo, salvar como, no meu computador, e vou indicar que é do tipo imagem no formato PNG. Ok? Vou chamar de tela principal. Ok, salvar apenas este slide. Então, acabei de salvar este slide como um plano de fundo. Se eu observo no meu computador,
tela principal, eu tenho exatamente o plano de fundo que eu acabei de criar. E como que eu levo ele para dentro do meu Power BI? Vou pegar o meu Power BI, que até já tem um plano de fundo, mas eu vou removê-lo. Então, vou clicar em tela de fundo, removi o plano de fundo. Vou trazer esse plano de fundo que eu acabei de criar. Clique em procurar, localize onde você salvou no seu computador e selecione o plano de fundo. Prontinho, já trouxe o plano de fundo e aí é ajustar os seus elementos de acordo com aquilo que você criou. Eu defini aqui uma estrutura e agora eu vou ajustando os meus elementos. Sempre ou quase sempre vai ser necessário você realizar pequenos ajustes de acordo com as definições que você fez. Faça os ajustes até que fique da forma como você imagina que fique bom, até que você tenha o seu plano de fundo criado adequadamente. Combinado? Na próxima aula eu vou te mostrar como gerar o plano de fundo, só que agora para dispositivos móveis. Te vejo lá!